Olá, bom dia para você. O programa 5 Watt com as principais notícias sobre o empreendedorismo da região começa agora. Confira os destaques da edição de hoje. Música clássica para cultivar cogumelos. Casal de São Bento do Sapucaí utiliza técnica e vê bons resultados no desenvolvimento do shiitake. Da França para a Natividade da Serra. Vamos conhecer a receita de uma produção de queijos finos e mofados que veio lá das fazendas europeias. Da Inglaterra para Taubaté. Você vai ver uma creperia da cidade inspirada na cantora Amy Winehouse. Um tronco de madeira e um machadinho nas mãos. Vamos mostrar as habilidades do João do Boi, escultor da Serra da Mantiqueira, que faz lindas obras de arte. Música clássica para cultivar cogumelos. Um casal de São Bento do Sapucaí utiliza a técnica e vem colhendo bons resultados no tamanho e no sabor do shiitake. Além de vender o fungo in natura, eles desenvolveram uma linha de produtos. E olha só, tem até cerveja. Por semana, Guga e Tatiane colhem, em média, 30 quilos do cogumelo shiitake. Aqui, o desenvolvimento dos fungos é feito de uma maneira pra lá de especial. A produção existe há 4 anos. Desde o início, o cultivo é assim, ao som de muita música clássica. O resultado aparece no tamanho e no sabor dos cogumelos. Os clientes, no feedback que eles nos passam, é que o sabor é diferenciado. O tempo de prateleira, que assim a gente diz, né? O tempo que a gente consegue ter ele em casa, na geladeira, também é maior. E isso a gente atribui à ajuda da música clássica. A música dentro da estufa é constante. Depois que você entra para trabalhar com essa música, você consegue sair mais relaxado. É uma forma de você entrar para trabalhar mais tranquilo. E é isso que eu acho que passa para os produtos também. A gente não passa estresse para eles, a gente passa só a parte boa do trabalho. Os cogumelos são desenvolvidos em bloco de substrato. São cerca de 90 dias para germinação. Logo após, o fungo permanece por até 15 dias para concluir o seu crescimento. O clima, né, influencia bastante. Geralmente, de quando ele brota até ele ser colhido, em torno de 1 semana e meia, 2 semanas no máximo. Tudo depende principalmente da temperatura nesse momento. A temperatura ideal para o cultivo é de 18 a 25 graus. Guga explica que alguns cogumelos já chegaram a pesar 360 gramas. O shiitake é o mais fresco possível. O tempo de prateleira é o período de colheita e entrega. Para aproveitar toda a produção, o casal desenvolveu uma linha de produtos, como antepasto, chutneys, cogumelos desidratados e em pó. Como a nossa produção, né, no começo, a gente teve um boom de produção, assim, a gente chegou a ter 80 quilos na semana, a gente não teve mais vazão dos produtos. Então a gente começou a pensar o que fazer com esses produtos para não perder. A princípio a gente pensou no desidratado, foi o nosso primeiro produto. Depois a gente fez o shiitake em pó, que é um produto puro, a gente não leva nenhum tipo de aditivo, nem amido, nem sal, é um produto puro. E mesmo assim ainda a gente tem uns produtos que são fora de padrão, né? Alguns cogumelos que não são para bandeja. Então a gente resolveu desenvolver o antepasto. Para se fazer 1 kg de cogumelo desidratado, por exemplo, são necessários 10 kg de cogumelos frescos. Eles ficam de 10 a 14 horas dentro deste forno até que estejam totalmente ressecados. Mas os produtores também inovaram com um outro produto, cerveja de shiitake. Nessa cerveja, o sabor do shiitake é muito sutil. Algumas pessoas já me relataram que conseguiram
perceber ele no retrogosto. Para a produção é necessário 1 kg do cogumelo para 200 litros da bebida. Essa é a primeira cerveja de shiitake do Brasil. Nós temos ciência de algumas outras cervejas que são feitas com cogumelo aqui no Brasil, mas com shiitake, até onde a gente está sabendo, a nossa é a primeira. Então nós estamos muito felizes com o resultado da receita e estamos muito esperançosos que a cerveja dê certo. Vamos mostrar agora a produção de queijos finos e mofados feitos por um francês que mora na cidade de Natividade da Serra. Ele foi buscar nas fazendas europeias as receitas para fazer sucesso. O processo de produção é caseiro. Por dia são cerca de 50 litros de leite, o que vai render em torno de 200 quilos de queijos no final do mês. Christophe é francês, trabalhou na Inglaterra, mas foi aqui no Brasil, na zona rural de Natividade da Serra, que descobriu sua paixão por queijos. No entanto, ele foi buscar nas receitas das fazendas francesas um diferencial para a sua produção. Eu fiquei 6 meses a primeira vez e eu voltei, fiz uns testes, deu quase certo, aí eu fui lá de novo, fiquei mais 3 meses e a gente aos poucos fomos melhorando. São feitos aqui 5 tipos de queijos finos e mofados. Como na França tem, acho que uns 1000 queijos diferentes, eu fui escolher queijo que não são comuns. São mais difíceis de achar, são mais específicos, são bem diferentes. E cada queijo que a gente faz aqui, a gente pegou a receita francesa e a gente mudou ela um pouquinho. No início, o processo é parecido para todos. A temperatura e a acidez do leite são verificados constantemente, até receberem o fermento e o coagulante, cada um no seu tempo. Depois, já consistente, a massa é cortada em cubos, o soro separado e ganha as forminhas. A partir daí, os queijos recebem tratamentos específicos. Esse é o mimo da serra, feito à base de mofo. São cerca de 30 dias para ele ficar pronto. Esse mofo, ele está no ambiente, a gente ficou quase 2 anos cultivando o mofo primeiro para 1 ano, depois mais 1 ano para acertar a casca do queijo e ela dá um sabor bem diferente ao queijo. Este é o manacá, um queijo de massa mole e casquinha mais firme. Depois de 5 dias, ele é lavado e só fica pronto para o consumo após 10 dias. Já o coração da serra é o carro-chefe da casa. Christophe explica que ele é o primo do queijo brie. Depois de 6 dias descansando, todas as peças precisam ser viradas para que o mofo se prolifere. São cerca de 15 dias para que possa ser comercializado. Ele é uma técnica de produção completamente diferente. É um queijo da família do brie e do camembert, que é um queijo de massa mole e casca florida. E em vez de demorar entre 4 ou 5 horas entre o momento que você começa a trabalhar o leite e o momento que você tem um queijo na forma, ele demora 2 dias e meio. Então é uma técnica diferente. A quantidade de coalho que a gente coloca no coração é 10 vezes menos que a quantidade de coalho que a gente bota nos outros queijos. Este queijo recebeu o nome de curió. Depois de 3 dias, ele é totalmente banhado no urucum e fica pronto para o consumo após 30 dias. Já o caetê ganhou o nome da folha que o embrulha e auxilia na maturação do queijo. Quando a gente começou a fazer queijo, a gente falou com a Zé de tem que fazer um queijo embrulhado em alguma coisa. Porque lá na França tem um monte de queijo embrulhado em um monte de coisa. Só que a gente não vai trazer uma folha de lá para fazer. A gente tem que fazer uma coisa com coisa daqui. Aí a gente testou um monte de coisa. Fomos
primeiro com as coisas óbvias, banana, milho, e a gente testou, olhava e depois se experimentava e não ficou bom. Até um dia a gente descobriu que aqui no Vale as pessoas fazem a pamonha, em vez de fazer na folha de milho, faz na folha de caetê. Aí a gente experimentou e foi um achado fantástico, porque ele dá um sabor no queijo que é absolutamente incrível e completamente único. Toda a produção feita aqui é vendida nos empórios especializados de São Paulo e outras capitais brasileiras. A seguir você vai conhecer uma creperia de Taubaté inspirada na cantora Amy Winehouse. Você vai ver também as expectativas do comércio para as vendas de final de ano. Nós voltamos já! Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho se matricula no Senac. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. Senac, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o Sincovat e se informe sobre as vantagens do REPIS. Na hora de montar ou limpar a vitrine da sua loja, existem algumas regras e você pode ser multado caso não siga com atenção. Mas essas dicas vão te ajudar. Caso o local esteja fechado, não é preciso tomar nenhum cuidado na hora da montagem, rearranjo ou limpeza da vitrine. Mas, quando a loja estiver aberta, os preços dos produtos e serviços devem ficar sempre visíveis ao consumidor de maneira clara. Uma empreendedora de Taubaté, fã da Amy Winehouse, decidiu utilizar seus conhecimentos adquiridos por uma passagem em Londres para abrir uma creperia francesa em Taubaté inspirada na cantora. O negócio existe há apenas 5 meses, mas já vem fazendo muito sucesso. A combinação de recheios lembra uma pizza, a massa uma panqueca. Mas essa produção toda aqui é de crepe francês. O consumidor da região ainda está descobrindo esse novo sabor. A diferença do crepe e da panqueca são os molhos. O crepe francês, ele não acompanha molho, por ele ser uma massa mais fina e mais crocante. Agora a panqueca, ela já vem com molho vermelho, é uma massa mais grossa e mais mole, ela não tem crocância. A massa aberta tem 50 centímetros de diâmetro. Josiane trabalhou como chefe de cozinha em uma creperia em Londres e trouxe a ideia de lá. Aproveitou seu conhecimento e resolveu abrir seu próprio negócio. Aqui, o estabelecimento existe há 5 meses. As receitas de Londres e os ingredientes de Londres são muito diferentes daqui do Brasil. Então, muita coisa teve que ser adaptada, levou um período de tempo. Essa minha ideia de crepe francês vem desde o ano passado, de junho. Eu com meu amigo, e a gente veio testando diversos tipos de massa até a gente alcançar o que eu tenho hoje. A creperia foi inspirada em cantores do rock clássico. No entanto, a maior homenagem aqui é para a inglesa Amy Winehouse, e qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu gosto muito da Amy, sempre escutei muito e todo mundo sabe que eu gosto muito dela. E o meu amigo também gosta muito dela. E ele sempre brincou comigo que eu parecia muito com ela. Aí ele começou no começo, vamos colocar Amy. Aí já Amy Winehouse. Aí a gente tem uma casa de crepe, então vamos colocar Amy Crepe House.
São 10 sabores salgados e 7 doces, além da opção Monte Seu Crepe. Dentre os diversos recheios, os mais pedidos são os de estrogonofe de frango, estrogonofe de carne e brócolis com bacon. Todas as receitas, inclusive a da massa, foram desenvolvidas por Gilziane. O preço dos crepes variam entre R$ 9 e R$ 20. Às vezes as pessoas também nem sabem o que é o crepe francês. As pessoas passam aqui na rua e olham e falam crepe. Ah, então é aquele crepe de palitinho. Daí quando eles entram e vê que não é, daí eles se surpreendem, porque eles não conhecem. O final de ano é sempre o melhor período de vendas para o comércio varejista. E a expectativa dos economistas e também do governo federal é de um Natal mais promissor do que foi em 2018. IPVA, IPTU, matrículas escolares, seguros, cartões de crédito. Todo início de ano é a mesma coisa. São contas e mais contas para pagar. E sobra pouco dinheiro no bolso do consumidor. Mas se os primeiros meses são um sufoco, o brasileiro respira fundo e espera ansiosamente pelo segundo semestre. O lojista faz a mesma coisa. Tradicionalmente, os negócios melhoram de julho a dezembro. São datas sazonais importantes para o comércio, como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal, melhor período do ano para as vendas, gerando empregos e um otimismo geral na economia. Segundo a assessoria econômica da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, a expectativa é de um aumento de 3% nas vendas. Em relação ao ano passado, a gente tem visto que as vendas estão timidamente melhores. O que parece ser tímido, e a gente está tratando isso como uma boa notícia, é exatamente porque a gente vem de anos muito difíceis para o varejo. Dá para se considerar de 2013, 14, 15 até 2016 como o pior período do varejo dos últimos 10 anos. Então a gente sabe que este acréscimo de vendas que a gente espera para 2019, que fique próximo de 3% em relação ao mesmo período de 2018, ele é pequeno, mas é um alento. Um alento porque as empresas podem planejar um pouquinho melhor o seu estoque, o seu caixa, o seu número de trabalhadores e, consequentemente, sua capacidade de investimento. É o mesmo otimismo que ganhou um bônus em 2018 com o fim das eleições e a esperança de um novo governo cheio de promessas e mudanças. Para o secretário do Comércio e Serviços do Ministério da Economia, as medidas adotadas pelo governo federal já devem surtir efeitos positivos neste final de ano. Primeiro, o governo acredita que essas medidas políticas de simplificação, de facilitar a vida do empresário, de trazer mais confiança, de não fazer nenhuma magia, de ajustar as contas públicas, de ter um olhar fiscal, né, de gastar menos, cada vez menos, sem aumentar a carga tributária, vão surtir efeito. Essas medidas vão surtir efeito. A gente acha que já nesse ano a gente vai ter um sinal disso no final do ano, com um Natal bastante melhor, algo entre 3% e 5% maior que o ano passado, né? Isso não é linear, né, para o país todo, evidentemente, mas de forma geral o Natal já deve ser melhor, indicando que a gente vai aí sim acelerar o crescimento em 2020. Com a inflação controlada, a previsão do mercado é que a taxa Selic caia mais um pouco e chegue a 5%, menor valor da série histórica. Com isso, o consumo deve ser estimulado, pois tanto o empresário como o consumidor terá mais facilidade ao crédito. Pagamentos do 13º salário, participações de lucros e resultados e a liberação de parte do FGTS também devem contribuir para um final de ano mais promissor. Já o aumento na geração de empregos temporários deve ser moderado. Quando você pensa em emprego, o empresário está dizendo investimento. Ele não apenas hoje precisa de mais confiança, mas ele precisa de mais recursos para fazer esse investimento. O emprego ele é uma variável de investimento muito custosa. Não é apenas o valor do salário, o custo do emprego é muito elevado. Portanto, a gente sabe que esse ano, no caso do estado de São Paulo, a gente tem uma perspectiva que pode chegar até 30 mil vagas com carteira assinada para os temporários do final do ano. É uma perspectiva melhor do que dos últimos 3 anos, ainda aquém daqueles períodos de pico do varejo em 2010, 11 e 12, mas a tendência é de estar um pouquinho melhor do que do ano passado. Pouca coisa, como eu disse, o investimento ele é uma variável que depende não só de confiança, mas da capacidade da empresa de realizá-lo.
Espaço Jurídico de hoje vamos falar sobre algumas estabilidades previstas na Convenção. Dr. Reinaldo, quais são elas? Eu destacaria a estabilidade da gestante, a estabilidade após o retorno das férias e a estabilidade ao empregado afastado por motivo de doença. A estabilidade da gestante, ela é de 75 dias contados do retorno da empregada junto à Previdência. Quanto às férias, após o retorno das férias, o empregado terá como garantia de emprego o período de gozo, ou seja, de 15 ou 30 dias, conforme usufruído nas férias. E com relação ao afastamento por motivo de doença, esse somente é devido ao empregado que se afasta em prazo superior a 15 dias. E a estabilidade será de 15 dias, limitada ao máximo de 30 dias. A seguir, você vai conhecer a história do João do Boi de São Bento do Sapucaí. Não saia daí, o programa 5 Watt volta já. Vá além do aprendizado. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho, se matricula no SENAC. Tem sempre uma unidade perto de você com a tradição e a metodologia de ensino para você aprender na prática. Acesse o site e faça já sua inscrição. SENAC, para você poder mais. Aprendizado e conhecimento para sempre. A fixação de preços tem regras claras e algumas condutas são proibidas. Não é permitido utilizar um código de referência que não seja claro ou que cause dúvida. Letras de tamanhos diferentes ou com caracteres apagados, rasurados ou borrados também não podem ser usadas. Quando utilizada a inscrição a partir de, em araras ou vitrines, cada um dos produtos deve estar com seu preço identificado. Placas com letras e fundos de cores semelhantes também são proibidas, assim como oferecer descontos e não informar o valor do produto à vista. Também não é permitido que os preços estejam na vertical e com mais de um valor atribuído. Preços em moedas estrangeiras, sem conversão ou somente o valor das parcelas, sem o valor total do produto, também são vetados. Fique atento! Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do 5 Watt. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. Olá, empresário! Tudo bem? Estamos no final de setembro e está na hora de pensar em reforçar a sua equipe para o Natal, não é mesmo? A gente sabe que um bom processo seletivo vai te ajudar lá no resultado final, mas não é uma tarefa simples achar um funcionário com os perfis certos para a sua empresa. Os maiores erros na hora de divulgar uma vaga são a falta de clareza nos requisitos necessários e os instrumentos para que essas fases dos processos ocorram. A nova geração de colaboradores é marcada pelos chamados millennials. Eles são caracterizados por jovens que buscam seu emprego, certo dinamismo, ausência de rotina, desafios, rapidez e ideia de valorização. Também são marcados por não pertencerem muito tempo no seu ambiente de trabalho. Então, o contrato temporário de final de ano é uma excelente oportunidade para você conhecer quem pode ficar e virar um funcionário efetivo. Pense na contratação de estagiários. A centralestágio.com está pronta para te ajudar, inclusive na seleção. Pense nessas dicas e sucesso para você! Em São Bento do Sapucaí, um escultor de animais utiliza madeira reciclada e um pequeno machadinho para fazer lindas obras de arte. A paixão dele pelos bichos lhe rendeu um apelido muito carinhoso. Vamos conhecer agora a história do João do Boi. É nas mãos habilidosas de seu João e com um pequeno machadinho que ele mesmo criou que, aos poucos, o tronco de madeira vai ganhando forma e se transformando em arte. Uma peça como essa demora cerca de uma semana para ficar pronta. Já as menores, como este boizinho, por exemplo, o escultor leva de 2 a 3 dias para terminar.
Toda essa habilidade começou quando seu João tinha apenas 8 anos de idade. Na época, ele fazia animais para brincar. O que começou como um hobby, hoje virou sua profissão. Eu morava na roça, meu pai não comprava para nós brinquedo, então Deus parece que deu um dom pra gente fazer, né? Fazia as vaquinhas, às vezes fazia de sabugo, de milho, para dizer que era vaca. Seu João conta que começou a comercializar suas obras depois que se casou. Hoje, com 75 anos de idade, ele faz em média 10 peças por mês. Meu pai mexia com gado, né? E eu trabalhava também em fazenda, mexia com carro de boi. Então eu gostava mais de mexer com as criações, né? As madeiras utilizadas para fazer os animais são restos de árvores cortadas pela prefeitura e também sobras de oficinas de marcenaria. Seu João capricha no formato e nos acessórios dos bichinhos. A escultura preferida rendeu o apelido do artesão. A turma começou a chamar de brincadeira João do Boi, e ficou, e agora ficou João do Boi, né? Eu gosto de fazer o quê, né? Porque se você achar ruim do apelido é pior, né? Então tem que fazer o gosto dos fregueses. Algumas peças são feitas sob encomenda. Esta vaca, por exemplo, foi comprada pelo prefeito da cidade. A escultura não é apenas um enfeite, dentro dela há um barril de cachaça. Os valores variam de acordo com os tamanhos e o tempo de trabalho. As pequenas custam em torno de R$ 25. Já as maiores, como esta, chegam a R$ 500. Eu já trabalhei muito com boi mesmo, de verdade, né? Então, é uma lembrança, né? Como vimos no bloco anterior, o varejo já está de olho no Natal e as expectativas são boas, tanto para as vendas quanto para as contratações de funcionários temporários. Até o final do ano, com a inflação controlada, a previsão do mercado é que a taxa Selic caia mais um pouco e chegue a 5%. É o menor valor da série histórica. Com ela mais baixa, a tendência é estimular o consumo. O acesso ao crédito também fica mais fácil, possibilitando a você, empresário, utilizar esse recurso e se preparar bem para as próximas datas comemorativas, como o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal. Ou seja, o segundo semestre de 2019 tem tudo para fechar bem e ser melhor que o mesmo período de 2018. E não se esqueça, conte com o Sincovat. Estamos trazendo novos serviços para ajudar sua empresa a crescer ainda mais. Agora teremos a parceria do Serasa, um posto de certificação digital, além dos outros serviços que você já conhece, como assessoria jurídica, central de estágios e uma lista extensa de convênios. Fazemos uma excelente convenção coletiva de trabalho, que te dá a possibilidade de estender o horário de funcionamento nas datas comemorativas, trabalhar em feriados, ter pisos salariais diferenciados na sua empresa, entre outros benefícios. Lembre-se, juntos somos mais fortes. E o nosso programa de hoje termina aqui. Todas essas matérias e centenas de outras reportagens sobre o empreendedorismo de nossa região, você também confere no nosso canal de vídeos no YouTube. Já são quase 2,5 milhões de visualizações, hein? Não se esquece de se inscrever e acionar o sininho de notificações. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você.